E se o seu maior erro fosse, na verdade, o caminho para o seu maior chamado? E se aquilo que você mais deseja esconder, aquilo que fez você fugir, se transformasse justamente na porta pela qual Deus deseja alcançar não só você, mas também outras vidas? Essa é a história de Onésimo, um nome pouco lembrado nas pregações. Um personagem quase esquecido nas cartas do Novo Testamento, mas cuja trajetória é um testemunho poderoso de que ninguém está fora do alcance da graça. Onésimo não era um herói, não era um líder, era um escravo. Um homem que fugiu, possivelmente depois de prejudicar seu senhor. Um homem comum com erros, medos e cicatrizes. Mas Deus viu além da fuga, além do passado, e preparou um encontro que mudaria tudo. Neste vídeo, você vai mergulhar em uma narrativa real, intensa e emocionante. Vai caminhar pelas estradas poeirentas do Império Romano, sentir o frio da prisão onde Paulo estava e testemunhar como o perdão e a transformação podem surgir nos lugares mais improváveis. Você está prestes a conhecer uma história que não é apenas sobre Onésimo, mas também sobre mim, sobre você, sobre todos nós que em algum momento já tentamos fugir. Então, se você ama histórias de redenção, fé e reencontros, já se inscreva no canal agora mesmo. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ajude esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Agora, respire fundo, prepare o coração e venha comigo para compreender a força da transformação de Onésimo. Precisamos voltar no tempo, para o primeiro século da era cristã. Um período marcado pelo domínio de Roma, pela expansão do Evangelho e, ao mesmo tempo, por um sistema social que hoje nos parece cruel: a escravidão. Naquele tempo, ser escravo significava não ter direitos. O escravo não era visto como pessoa, mas como propriedade. Sua vida estava nas mãos do seu senhor. Ele podia ser vendido, castigado ou até morto, sem que a lei romana se importasse. É nesse cenário que encontramos Onésimo. Seu nome, em grego, significa útil ou proveitoso. Uma ironia, porque sua fuga o tornaria, aos olhos humanos, exatamente o contrário. Inútil, um traidor, alguém que falhou em sua missão. Onésimo pertencia a Filemão, um cristão de Colossos. Filemão era provavelmente um homem rico, respeitado, dono de terras e de servos. Mas ele não era apenas um senhor influente, era também um líder da igreja local, alguém que abria as portas da sua própria casa para que os irmãos em Cristo se reunissem. Agora imagine a tensão dessa história. Um escravo que foge do lar de um homem que não só era seu dono, mas também um seguidor de Jesus. Um senhor respeitado pela comunidade cristã e um servo que, por sua fuga, carregava sobre si uma mancha de vergonha e desonra. A fuga de Onésimo não foi apenas um ato de desobediência. Ele poderia ter levado bens, poderia ter causado prejuízos a Filemão. Mas mais do que isso, sua fuga o colocava em perigo de morte caso fosse capturado. Fugir era, aos olhos do Império, um crime grave. É nesse ponto da história que as peças começam a se mover. E o que parecia apenas um erro irreparável, um destino selado para Onésimo, se tornaria a base para uma das cartas mais tocantes escritas por Paulo. Porque no meio dessa fuga desesperada, Onésimo cruzaria o caminho de alguém que mudaria sua vida para sempre, o apóstolo Paulo. A fuga de Onésimo poderia tê-lo levado a qualquer lugar. Roma, Éfeso ou alguma vila distante. Mas em meio a tantos caminhos possíveis, ele foi parar justamente onde ninguém esperaria, junto de Paulo, o apóstolo prisioneiro. Roma era um imenso centro urbano. Milhares de pessoas transitavam diariamente por suas ruas estreitas, entre mercados barulhentos, soldados armados e viajantes de todo o império. Onésimo, um escravo fugitivo, poderia se perder facilmente naquela multidão. Mas a providência de Deus não se perde em detalhes. Na prisão, Paulo vivia vigiado, mas não em completo isolamento. Ele recebia visitantes,
Tinha irmãos que o serviam e cuidavam de suas necessidades básicas. E foi nesse ambiente que Onésimo o encontrou. Como esse encontro aconteceu, o texto bíblico não nos dá todos os detalhes. Talvez Onésimo tenha procurado por Paulo, talvez tenha sido levado por alguém, talvez tenha ouvido falar daquele homem de Deus e sentido que precisava conhecê-lo. O que sabemos é que esse encontro não foi coincidência. Paulo, o mesmo que já havia pregado o evangelho a Filemon, agora recebia diante de si um homem que carregava a marca da fuga, do erro, do passado manchado. E foi ali, na prisão, que Onésimo ouviu a mensagem que mudaria seu destino. O evangelho que Paulo pregava não era feito de palavras frias, mas de vida. Ele falava sobre o Cristo que transforma escravos em filhos, que quebra correntes não apenas de ferro, mas também do coração. E Onésimo, talvez pela primeira vez, se viu diante de uma esperança real. A Bíblia nos mostra, na carta a Filemon, que Onésimo se converteu sob a orientação de Paulo. Ele deixou de ser apenas um fugitivo e passou a ser um irmão amado em Cristo. Aquele encontro, improvável aos olhos humanos, se tornou o ponto de virada na sua história. Paulo não apenas o acolheu, ele o discipulou, o instruiu, o tratou como filho. Tanto que escreve a Filemon chamando Onésimo de meu filho, gerado nas minhas prisões. Filemon 1:10. Que imagem poderosa! Um escravo fugitivo se tornando filho espiritual de um dos maiores apóstolos da fé cristã. Mas a transformação de Onésimo não terminaria ali. Porque para que sua vida fosse verdadeiramente restaurada, ele precisaria enfrentar o passado que havia deixado para trás. Imagine a cena. Onésimo, agora transformado pelo Evangelho, vivendo como discípulo de Paulo, aprendendo diariamente sobre a fé, experimentando uma nova identidade em Cristo. Mas ainda assim, havia uma sombra pairando sobre sua vida. Seu passado com Filemon. Ele havia fugido. Ele havia quebrado a confiança. Talvez tivesse causado prejuízos materiais. Talvez apenas a dor da traição. E agora, como seguir em frente sem encarar isso? Paulo sabia que não bastava apenas acolher Onésimo. A verdadeira transformação exige reconciliação. O Evangelho não apenas perdoa, ele restaura relações. Por isso, Paulo toma uma decisão ousada. Escreve uma carta a Filemon. Essa carta, que encontramos no Novo Testamento, é uma das mais pessoais e emocionantes de todas as epístolas paulinas. Diferente de Romanos, Gálatas ou Coríntios, aqui não há longas doutrinas ou discussões teológicas. O que vemos é o coração de um pai espiritual intercedendo por um filho amado. Paulo apresenta Onésimo a Filemon de uma forma surpreendente. Ele não o chama mais de escravo, mas de irmão. Ele escreve: eu te envio de volta Onésimo, ele mesmo, isto é, o meu próprio coração. Filemon 1:12. Que palavras fortes! Paulo está dizendo que receber Onésimo seria como receber o próprio apóstolo em sua casa. E Paulo vai além. Se ele te prejudicou em algo, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Filemon 1:18. Aqui vemos o reflexo claro do Evangelho. Alguém disposto a assumir a dívida de outro para que haja reconciliação. Paulo está sendo como Cristo foi por nós, tomando sobre si aquilo que não era sua culpa. Essa carta não é apenas um pedido, é um retrato vivo do poder do perdão. É a demonstração prática do que significa ser corpo de Cristo. Filemon era chamado a olhar para Onésimo não mais como um servo inútil, mas como um irmão em Cristo, digno de amor, acolhimento e restauração. E é aqui que entendemos a beleza dessa história. Não se trata apenas de um escravo fugitivo, mas de como a graça de Deus reconstrói vidas, cura feridas e transforma relacionamentos. Agora pense comigo, você teria coragem de voltar ao lugar de onde fugiu, sabendo que poderia ser punido severamente? Onésimo estava diante dessa decisão. Naquele tempo, um escravo fugitivo, ao ser recapturado, poderia sofrer desde castigos humilhantes até mesmo a morte. Era a lei romana dura e implacável. E Onésimo sabia disso.
Voltar para Filemon não era apenas difícil emocionalmente, era um risco real de vida. Mas, ao lado de Paulo, ele havia descoberto algo maior que o medo: a fé em Cristo. Essa fé dava a ele a coragem de enfrentar o passado, não como o mesmo homem de antes, mas como alguém transformado. Paulo, em sua carta, não minimiza o erro de Onésimo, mas também não o define por esse erro. Ele reconhece que antes Onésimo foi inútil, mas agora, em Cristo, se tornará útil tanto para Paulo quanto para Filemon. A própria identidade de Onésimo estava sendo ressignificada. Agora imagine a cena: Onésimo segurando a carta de Paulo, caminhando pelas estradas do Império, carregando não apenas palavras escritas, mas sua nova identidade em Cristo. Cada passo rumo a Colossos era um ato de fé. Cada lembrança do passado era combatida pela promessa de um novo começo. Quando ele chegasse diante de Filemon, o resultado era incerto. Haveria acolhimento ou rejeição, perdão ou condenação, restauração ou castigo. Onésimo não tinha como saber, mas ele decidiu confiar. Esse retorno simboliza algo profundo para todos nós: a necessidade de enfrentar nossos próprios passados, de buscar reconciliação onde houve dor, de pedir perdão mesmo quando não sabemos qual será a resposta. Onésimo nos ensina que a verdadeira liberdade não está apenas em fugir, mas em voltar transformado, não em apagar o passado, mas em encará-lo com a graça de Cristo como escudo. E aqui a história ganha ainda mais força, porque não se trata apenas do reencontro de um escravo com seu senhor, mas de um testemunho vivo do poder do Evangelho que restaura. Filemon recebe em suas mãos uma carta escrita pelo próprio apóstolo Paulo. Mas, mais do que tinta sobre papiro, aquelas palavras carregavam um peso espiritual enorme. Ele não estava diante de uma decisão comum, estava diante de um teste de fé. De um lado, Filemon tinha os costumes da sociedade e as leis romanas. Ele tinha o direito de punir Onésimo, de fazê-lo pagar pelo erro, de mostrar aos outros servos que a fuga não passaria impune. Essa era a expectativa de muitos em sua posição. Mas do outro lado, Filemon tinha diante de si o chamado do Evangelho. Ele mesmo havia sido alcançado pela graça, perdoado de pecados que o separavam de Deus. Como poderia então negar o mesmo perdão a outro? A carta de Paulo não era uma ordem. Paulo poderia ter exigido, poderia ter usado sua autoridade de apóstolo, mas ele escolheu o caminho do amor, apelando ao coração de Filemon. Ele escreve: sem o teu consentimento nada quis fazer, para que o teu favor não fosse como por obrigação, mas sim de livre vontade. Filemon 1,14. E é isso que torna essa história tão poderosa. Não se trata de coerção, mas de escolha. Filemon teria que decidir se viveria de acordo com a graça recebida ou se permaneceria preso às convenções humanas. Embora a carta não registre explicitamente a resposta de Filemon, a própria preservação desse documento no cânon bíblico já nos dá uma pista clara. Se Filemon tivesse rejeitado Onésimo, dificilmente essa carta teria sido lembrada e compartilhada pela igreja primitiva. O mais provável é que Filemon tenha acolhido Onésimo como irmão, permitindo que a história se tornasse um testemunho vivo do poder da reconciliação cristã. E o impacto foi além da vida particular de ambos. A carta a Filemon se tornou um marco para toda a comunidade cristã, um lembrete de que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, mas todos são um só. Foi um golpe silencioso contra as estruturas sociais injustas da época, mostrando que o Evangelho plantava as sementes de uma nova humanidade baseada no amor. Onésimo não era mais apenas um escravo. Ele era agora parte da família da fé, aceito, amado e útil no reino de Deus. A transformação de Onésimo não terminou no reencontro com Filemon. Pelo contrário, ali foi apenas o começo de uma nova jornada.
A tradição cristã primitiva preserva relatos de que Onésimo não apenas foi perdoado, mas também se tornou um servo fiel da igreja. Ele deixou de ser lembrado como fugitivo e passou a ser conhecido como líder. Em algumas fontes antigas, é dito que Onésimo, mais tarde, se tornou bispo em Éfeso, a mesma cidade onde Paulo havia investido tanto de seu ministério. Se isso for verdade, vemos um contraste impressionante. Aquele que um dia foi considerado inútil, indigno de confiança, passou a ser responsável por guiar e ensinar o povo de Deus em uma das comunidades mais importantes do cristianismo primitivo. Isso nos mostra que a graça não apenas perdoa, ela levanta, capacita e dá propósito. Deus não apenas apaga o passado, ele escreve uma nova história. Podemos imaginar Onésimo, anos depois, pregando para uma multidão, contando sua própria experiência como testemunho vivo da transformação em Cristo. Um homem que antes corria das consequências de seus erros, mas que agora corria para cumprir a missão que Deus havia colocado em suas mãos. E pense em como essa história teria impactado a igreja da época. Cada vez que Onésimo era lembrado, os cristãos viam que o evangelho não era apenas uma mensagem abstrata, mas uma realidade concreta. Se até um escravo fugitivo podia ser restaurado e usado por Deus, então ninguém estava fora do alcance da graça. É assim que a vida de Onésimo se torna um exemplo atemporal. Sua trajetória mostra que não importa onde você começou, o que fez ou o quanto errou. Se você se render ao chamado de Cristo, sua história pode ser reescrita. Onésimo, o inútil, tornou-se verdadeiramente útil, não apenas para Filemon, mas para toda a igreja de Cristo. A jornada de Onésimo não é apenas um relato histórico. É um espelho que reflete a nossa própria caminhada com Deus. Quando olhamos para sua vida, percebemos lições profundas e atuais, que podem transformar a forma como enxergamos a fé, o perdão e a graça. Primeira lição: ninguém está longe demais para ser alcançado por Cristo. Onésimo era um fugitivo, carregava um passado de erros e poderia ser facilmente descartado pela sociedade. Mas foi justamente nesse estado que ele encontrou o Evangelho. Isso nos lembra que não importa quão distante estejamos, a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Segunda lição: a verdadeira liberdade não está na fuga, mas na transformação. Onésimo tentou escapar do seu Senhor, mas sua verdadeira libertação veio quando ele conheceu Jesus. Quantas vezes nós também tentamos fugir dos problemas, das responsabilidades, das dores? A história de Onésimo nos mostra que não é a fuga que resolve, mas a entrega a Cristo. Terceira lição: o perdão é o coração do Evangelho. Paulo intercedeu por Onésimo e pediu a Filemon que o recebesse como irmão. Esse ato de reconciliação é um reflexo daquilo que Cristo fez por nós. Ele assumiu nossa dívida para que pudéssemos ser recebidos como filhos amados do Pai. Assim como Filemon foi chamado a perdoar, nós também somos desafiados a liberar perdão. Quarta lição: Deus transforma o inútil em útil. O próprio nome de Onésimo carrega essa ironia divina. Aquilo que parecia perdido, fracassado e sem valor, Deus ressignificou. Essa é a mensagem do Evangelho. Não somos definidos pelo nosso passado, mas pela nova identidade que recebemos em Cristo. Quinta lição: sua história pode impactar outros. Se Onésimo, de fato, se tornou bispo em Éfeso, sua vida se tornou uma prova viva de que Deus pode levantar qualquer pessoa para grandes propósitos. A sua transformação não serviu apenas para ele, mas para toda essa igreja. Assim também é conosco. Aquilo que Deus faz em nossa vida serve para edificar e inspirar outros. Quando olhamos para Onésimo, entendemos que o Evangelho não é apenas teoria, é prática, é vida, é reconciliação. E essa mensagem atravessa os séculos para chegar até nós hoje, convidando-nos a experimentar o mesmo poder de restauração.
Que essa história inspire coragem para enfrentar o passado, fé para caminhar rumo à reconciliação e esperança para acreditar que o perdão e a graça podem mudar tudo. Se este vídeo tocou o seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e se inscreva no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando histórias que edificam, transformam e fortalecem a fé. Lembre-se, como Onésimo, você também pode ser encontrado, restaurado e usado para algo eterno. O perdão abre portas, a fé move montanhas e a graça de Deus reescreve qualquer história. Obrigado por acompanhar esta narrativa até aqui. Que a jornada de Onésimo seja um lembrete constante de que, em Cristo, o final de cada história pode ser diferente do começo e sempre cheio de esperança.